Vamos então o estudo do módulo 2, que aborda em pormenor o discurso oral, nesta UC 00776, Comunicar em Língua Portuguesa no Setor do Comércio e Serviços. Este objeto de aprendizagem em particular aborda a exposição como uma das formas de comunicação oral em contextos profissionais. A exposição é uma das formas mais frequentes de comunicação oral, utilizada em contextos educativos, profissionais e sociais para transmitir informações, ideias ou argumentos de forma estruturada e clara. Trata-se de um processo em que o emissor organiza e apresenta o seu discurso com o objetivo de informar, persuadir, ensinar ou inspirar o público. O sucesso de uma exposição depende de uma combinação entre preparação, organização e execução eficaz. Características fundamentais da exposição: clareza e objetividade. A exposição deve ser compreensível, utilizando uma linguagem acessível e adaptada ao público. A objetividade é essencial para evitar ambiguidades ou interpretações erradas. Um exemplo: num ambiente técnico, a pessoa que faz a exposição deve usar termos precisos, enquanto, num contexto informal, pode optar por simplificar os conceitos. Deve ter também uma estruturação lógica. A exposição deve seguir um formato organizado que facilita a compreensão e o seguimento pelo público. A estrutura clássica de uma exposição é ter uma introdução em que se apresenta o tema, o objetivo e os pontos principais que vão ser tratados, um desenvolvimento, onde se explora o tema em profundidade, apresentando dados, argumentos ou exemplos, e uma conclusão, em que se resume os pontos principais e se pode deixar uma mensagem final marcante ou um apelo à ação, de maneira a tornar a exposição um bocadinho mais impactante. Uma característica fundamental é saber adaptar a exposição ao público que eu tenho. É crucial conhecer o público-alvo para ajustar o nível de detalhe, o vocabulário e o tom da exposição. Por exemplo, uma apresentação para especialistas pode incluir termos técnicos e dados detalhados, enquanto uma para leigos se deve focar em explicações mais simples e mais práticas. A utilização de recursos de suporte. Os recursos visuais, como os slides, gráficos, vídeos, podem reforçar a mensagem e torná-la mais apelativa. Por exemplo, numa exposição sobre tendências de mercado, se eu apresentar um gráfico de crescimento, ele vai ajudar a visualizar os dados que eu estou a apresentar, que eu estou a divulgar. As etapas de preparação de uma exposição. Planeamento. Identificar o objetivo da exposição, se é informar, se é persuadir, se é ensinar ou outro. Conhecer o público-alvo e as suas expectativas. Selecionar o tema principal e os subtemas que possam ser relevantes. A outra etapa tem a ver com a organização que eu faço depois do conteúdo da exposição. Definir a estrutura lógica do discurso. Preparar argumentos e exemplos para suportar as ideias principais. Criar também materiais de apoio, como apresentações ou documentos complementares. Outra das etapas é eu passar à fase em que faço ensaios e ajustes, sobretudo quando eu não estou muito habituada a utilizar esta forma de comunicação oral. Os ensaios e os ajustes fazem-nos praticar o discurso para identificar possíveis falhas ou áreas a melhorar. Ensaiar o discurso, o uso de recursos visuais e gerir o tempo disponível para cada secção. Também é importante. E depois, há toda uma preparação física e psicológica. Preparação física, garantir que o espaço e os equipamentos estão em condições. O projetor, o microfone, aquilo que eu vou usar na minha exposição.
E a parte psicológica é controlar o nervosismo através de técnicas de respiração ou de visualização positiva. Elemento-chave de uma exposição eficaz: interação com o público. Manter contacto visual e utilizar um tom de voz cativante para envolver a audiência. Fazer perguntas retóricas ou solicitar então feedback para incentivar a participação. Por exemplo, lançar a pergunta: quantos de vocês já enfrentaram este problema? Vamos explorar como resolvê-lo. Eu não estou propriamente à espera que alguém levante o braço para me dizer que já enfrentou este problema. É uma pergunta retórica que ajuda a eu estabelecer a sequência para aquilo que vou fazer a seguir, que é dar soluções para o problema. A gestão do tempo é outro elemento importante. Respeitar o tempo alocado, evitando prolongar-se em detalhes desnecessários. Dividir a exposição em partes com tempos definidos para garantir que todos os pontos são abordados. O envolvimento emocional na exposição. Devo demonstrar entusiasmo e paixão pelo tema, e isso vai transmitir confiança e vai gerar o interesse no público, a quem eu me estou a dirigir com a exposição. Alguém que faz uma palestra e utiliza histórias pessoais relacionadas ao tema vai criar empatia e conexão emocional. Flexibilidade. Adaptar a exposição ao ambiente e às reações do público, ajustando o tom ou o conteúdo conforme necessário. Se o público me parecer confuso com aquilo que eu estou a expor, devo simplificar a explicação ou dar exemplos adicionais. Muitas vezes basta reformular, utilizar outras palavras. Os desafios comuns na exposição e como superá-los é o que vamos ver de seguida. Fazer uma gestão ineficaz do tempo. A solução para isto é ensaiar previamente e utilizar cronómetros ou marcadores de tempo. Outro problema é a ansiedade que gera na pessoa que está a fazer a exposição. A solução é preparar-se bem, praticar o discurso e utilizar técnicas de relaxamento. Outro desafio é a falta de clareza na estrutura da exposição, no seguimento dos assuntos que eu trato. E a solução passa por organizar a apresentação com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, utilizando tópicos claros e transições suaves, para não parecer que eu estou ali a quebrar, a partir a exposição em 3 partes. O excesso de informação também é outro desafio, é outro problema de algumas exposições, em que uma pessoa, a dada altura, já está um bocadinho saturada de ouvir o outro falar. A solução é selecionar apenas os pontos essenciais, resumir ideias complexas e utilizar suportes visuais para facilitar a compreensão. Pronto. Em termos de exposição, penso que não vos tenha dito nada de novo, nada que não soubessem, apenas fica aqui, nesta apresentação, nesta videoaula, a sistematização destes dados que são importantes. Cá está a webgrafia, que podem consultar, ver depois mais a miúdo na apresentação em PDF. Até breve.